Estou com a Janine aqui no Farmácia Arena, nesse lugar de muita excelência no Rio de Janeiro, onde vai acontecer a Conferência Destino 2024 para 18 mil pessoas. Sabe por que eu estou com ela? Porque nós sabemos a importância da família estar em ambientes como esse. Nossos filhos são criados em ambientes como esse. Eu fui criado num ambiente como esse. Eu estou aqui para desafiar você, pai, mãe, a trazer teus filhos, a trazer sua família, a reunir teus colegas de trabalho, as pessoas que são família para você, teus amigos, num ambiente como esse. Você precisa vir com as pessoas que importam na sua vida, com as pessoas que você ama, porque num ambiente como esse, destinos são transformados, vidas são transformadas, e você tem a oportunidade de estar com quem você ama, com quem você se importa, sendo discipulado pelos céus, recebendo essa sabedoria divina, recebendo esse impacto profético na tua vida e no teu destino. Então nós esperamos você e sua família 6 e 7 de setembro aqui no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Pedimos direção, sabedoria, palavra do céu. Fala conosco de uma forma que entendamos que é os céus nos respaldando. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse lugar. Obrigado, Senhor, porque Teu Espírito Santo está aqui e já podemos perceber. Fala conosco na autoridade do nome de Jesus. Te pedimos isso, amém e amém. Abre a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 5. Eu quero te explicar como é que o nosso inimigo trabalha na nossa vida desde a infância. Quem aqui tem uma lembrança dolorosa na infância, desde a infância? Quem aqui tem uma lembrança triste durante a vida? Adolescência, juventude? Quem aqui já teve uma grande perda? Algum parente, ou alguma traição muito forte, uma grande perda? Quem aqui já se frustrou profundamente com alguém? Quem aqui já se sentiu escravo ou escrava? Quem aqui não consegue entender por que Deus permite certas coisas? A palavra de hoje é para você. Não existe nada que aconteça debaixo do sol sem um propósito bem definido. Desde a nossa infância, o nosso inimigo vai colocando coisas no nosso coração para poder roubar um trunfo que o ser humano tem na idade adulta. Então, na infância, coisas que nós não decidimos porque éramos crianças aconteceram e nos feriram. Por exemplo, quem é filho de pais separados não escolheu isso. Você era criança quando aconteceu, mas de alguma forma te bloqueou emocionalmente. Quem foi tocado sexualmente na infância não escolheu isso, era uma criança, mas traumatizou. Muitas coisas nós não escolhemos, outras que nos machucaram ao longo do tempo, nós escolhemos na adolescência. Você pode até ter falado que foi influência do teu amigo, mas você escolheu que ia usar aquela droga, ou que ia se deitar com aquela pessoa, ou que ia viajar e ia acontecer aquilo que aconteceu. Você escolheu. Com influência ou sem influência, já foi uma decisão. Na idade adulta, muito mais. Mas o inimigo, que não é inimigo de Deus, porque ele é adversário do ser humano, Satanás é o nosso adversário, não de Deus. Ele não está nem perto de bater de frente com Deus. Ele serve a palavra que sai da boca de Deus. Mas o nosso adversário, ele desde a nossa infância trabalha para roubar uma coisa na nossa fase adulta. Uma coisa que Deus não pode nos dar, está na Bíblia. Nós que temos que desenvolver. E se chama coragem. Deus fala para Josué. Josué, capítulo 1. Sê forte e coragem. Não temas, não desmaies, porque por onde quer que tu fores, eu irei contigo. Ou seja, Deus não falou para ele, eu vou te dar força e coragem. Porque existem coisas que são inerentes ao ser humano. Já nasceram contigo. Ou você desenvolve ou não. Deus não vai te dar inteligência. Você já nasceu com a capacidade de pensar. Você desenvolve isso ou não.
Deus não vai te dar músculos, já está aí contigo. Você pode desenvolvê-los ou não, ou estragá-los. Existem coisas que já são inerentes, já pertencem ao ser humano. E uma das coisas que já fazem parte do Homo sapiens é a coragem. É que muitos foram roubados desde a infância deste trunfo, que é a coragem de avançar diante das dificuldades, dos medos e das barreiras da vida. É claro, no momento em que você precisa avançar, lembranças dolorosas vêm na tua cabeça. No momento que você precisa tomar uma decisão muito séria, o medo, principalmente de perder, te toma. Porque a coragem nos falta em dois momentos: quando não temos nada e quando temos tudo. Quando não temos nada, nós não temos coragem por um problema, por exemplo, de consciência. Eu não vou conseguir, isso não é para mim. Crenças limitantes, se eu tentar, eu vou passar vergonha. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho estudo para isso, eu não moro bem para isso. Meu casamento não está bom, minha fé não é tão grande. Quando você está por baixo, você coloca desculpas para não ter coragem. E quando você está por cima, você acha que já está bem e não precisa mais tentar. Esses dias, eu estava conversando com a minha esposa sobre a Terra Prometida, que é o lugar que a gente está construindo em Alphaville. 5.000 metros quadrados de estúdios, pastor. Para a gente poder transmitir, vai ser um canal de TV em YouTube. Transmitir 9 programas diários e em breve vão ficar 24 horas no ar. Alguém aqui já é aluno do Café com Destino? Tem aluno do Café com Destino aqui? Não, se tem aluno tem que dar pelo menos um gritinho. Tem aluno do Café com Destino? Alguém já assistiu o Brunecast? Imagina que nós vamos ter mais 9 programas diários. Aí esses dias, você está dando glória a Deus, você não está vendo as contas lá. Aí esses dias minha esposa falou para mim, eu falei para ela, a gente estava conversando sobre isso, para que a gente foi inventar esse problema? A gente está bem, a gente vive do nosso dinheiro, está tudo, entre aspas, estável. A gente foi inventar de construir um lugar que suga todo o nosso tempo, nossa energia e nossos recursos. Porque quando você está bem, dá vontade de parar e agora curtir. Mas com Deus não é assim. Com Deus por baixo ou por cima, você vai precisar de coragem para cumprir a palavra que Ele ordena. Com Deus não é do teu jeito, é do jeito que Ele já determinou que será. Com Deus não é da tua forma. Então, você vê que homens como Jacó, desde a sua infância, sofreram ataques para que perdessem a coragem na fase adulta. Jacó nasce segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. Depois ele cresce querendo ser o mais velho, porque o mais velho tinha direito a uma bênção de prosperidade. Ele faz uma proposta, compra a primogenitura de Esaú, e depois fica com o estigma de enganador, e ele tem que conviver, aparentemente sendo um mau caráter que tomou algo que não era dele, e ele depois consuma essa fama, enganando o próprio pai, Isaac, para poder ser abençoado. Mas tudo isso para que quando um anjo aparecesse, ele não tivesse coragem de fazer o que fez. Quando ele viu um anjo, ele agarra e não deixa ele embora. E o anjo fala, você precisa me deixar ir porque está amanhecendo. E ele fala, não te deixarei ir. Eu não sei aqui quem teria coragem de olhar na cara de um anjo. Ele teve coragem de lutar com um. Porque ele não deixou que nem mesmo seus problemas de caráter fossem motivos para roubar sua coragem. E aquele anjo, naquele dia, muda a sorte de Jacó, porque ele fala, já não te chamarás Jacó, mas a partir de hoje te chamarás Israel, o príncipe de Deus. Eu não estou falando que Jacó era o enganador, eu estou falando que ele tinha fama. E por uma vez enganou e pagou por isso depois com seu sogro Labão. Foi enganado por 7 anos. Labão trabalhou por uma mulher que Labão não entregou. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente... Pô, olha, está escrito. Deus pode mudar a tua sorte, mas não tua colheita.
Porque a colheita é obrigatória de acordo com aquilo que você plantou. Moisés, desde a sua infância, foi confundido em sua identidade para que ele perdesse o trunfo da maturidade, que é a coragem. Nasce hebreu, aos 3 meses vai para a casa no Egito, a casa de Faraó. Aos 40 anos, já se achando um pouco egípcio, ele mata um homem, porque perdeu a paciência. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra matou um cara. Imagina o que a gente pode fazer. E aí ele, com a consciência pesada, porque tinha pecado e cometido um crime, ele foge para Midian. E agora ele já não é nem mais hebreu, nem mais egípcio. Ele está completamente confuso. E ele fica por mais 40 anos em Midian. E somente aos 80 ele vai começar a cumprir o seu propósito de libertador de Israel. E quando ele chega diante de um mar vermelho, com um exército faraônico vindo atrás, ele podia ter perdido a coragem e falar, agora já era. Mas ele fala, Deus, o que você espera de mim? Porque minha infância confusa não vai roubar minha coragem. Jacó podia não ter lutado com o anjo, mas o que ele passou não roubou sua coragem. Porque no final das contas, o trunfo que nós temos como seres humanos diante de Deus é a coragem que desenvolvemos. Porque a palavra de Deus sempre vai cair do céu sobre a tua vida como maná. Se você vai ter coragem de cumpri-la, é com você, não é com Deus mais. E Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? Ele fala assim, eu tenho um cajado. Ele falou assim, então toca no mar. E quando ele toca no mar, o milagre acontece. Agora, coragem para tocar no mar, com um exército gritando atrás de você, que eu quero ver. Então, fica claro que o inimigo vai trabalhando na infância, na adolescência, na fase adulta, para te machucar a tal ponto de, no momento que você precisa ter coragem, você se acovarde. No momento em que você precisa partir para dentro da vitória, você paralise. No momento que você precisa dar o passo sobre a água, você se assuste com o vento e afunde. Como aconteceu com Pedro. Mas todas as histórias são muito parecidas. Ruth perde seu marido, uma moabita. Para quem não sabe, Moabe era um país que não se dava bem com Israel, inimigo de Israel. Ela, sendo moabita, perde seu marido, perde seu sogro, fica sem rumo. Às vezes você fica perdido, sem rumo, sem saber para onde ir. Ou você tem a identidade confusa como Moisés, ou você é competitivo e tem problemas de caráter como Jacó. Talvez nós tenhamos um pouco de cada personagem bíblico dentro de nós. Talvez nós sejamos adoradores como Davi, mas temos pecados como ele teve. Talvez sejamos inteligentes como Moisés, mas tenhamos crimes para fugir. Coisas que nós nos arrependemos no passado como ele. Talvez tenhamos um pouquinho de Jacó dentro de nós, que sempre quer dar um jeito para se sair bem. Ruth, no seu pior momento, teve que tomar uma decisão difícil. Ela perde tudo, fica sem rumo. E Noemi, sua sogra, ou ex-sogra, a despede dizendo, olha, é melhor você ir embora. E ela fala, não, para onde você for eu irei. Onde você repousar, repousarei. O teu Deus. Aqui muda a sorte de Ruth. O teu Deus será o meu Deus. Noemi falou, então eu vou voltar para Israel. E ela falou, volto contigo. E ela vai tentar uma nova vida. Ela não teve medo de recomeçar. Um dos maiores medos é o do recomeço. Medo da morte, número 1. Medo de falar em público, número 2. Medo de ficar sozinho, número 3. Medo de recomeçar, número 4. São os medos da humanidade. Ruth enfrenta um dos 4 maiores medos da humanidade e recomeça em terra estrangeira. No momento que ela mais precisou, não foi Deus que deu força a ela. Ela arrancou força de onde nem tinha e fez o que tinha que fazer. Mas tem uma outra mulher muito forte na Bíblia. Seu nome era Esther. Esther provavelmente foi arrancada dos seus pais quando ainda era criança. Nós sabemos que ela era órfã e não é fácil ser um órfão, ter os seus pais mortos. Nós sabemos também que ela era uma
fugitiva, escrava, de alguma forma, uma judia morando na Pérsia. As informações históricas não são claras se ela foi levada como cativa, de que forma, se foi violenta ou não, mas nós sabemos que ela não estava nem na terra dela, nem com o povo dela, e não tinha os pais dela. E um parente seu a criou como filha, seu nome era Mardoqueu. E mesmo que ela tivesse feridas na infância, provavelmente complexos de rejeição, de aceitação. Porque como é que você não se sente rejeitado ou aceito se você nem pai e mãe tem? Essa menina teve que lidar com muitas dores, com muitos sofrimentos, provavelmente confusão de identidade como Moisés. Algumas questões de caráter para resolver como Jacó. Dúvidas sobre seu futuro como Ruth. Mas nós sabemos que um dia o destino bateu na porta dela. A Bíblia diz que uma rainha chamada Vasti errou com o rei, provocou a ira do rei da Pérsia. Ele então manda essa mulher embora e vai agora levantar uma nova rainha. Não pense que foi um concurso lindo de beleza, foram sequestros que aconteceram. A Bíblia diz que o exército persa entrava nas casas e tomava as meninas bonitas e virgens e levava para o palácio para serem analisadas. Não foi uma escolha, livre escolha à vontade. Então, aqui acontece um segundo tipo de violência com essa menina. Além de ser uma escrava judia na Pérsia, além de não estar com seu povo, de não estar com seus pais, agora ela, com ou sem vontade, que a gente não sabe se foi com ou sem permissão ou vontade, ela é tomada de sua casa e levada para o palácio para ser candidata à esposa do rei. O que ela não sabia que era o destino batendo a porta. Porque entre muitas mulheres bonitas e virgens em Israel, ela foi a escolhida pelo rei. O problema é que para assumir aquela posição, ela não sabia disso, ela não tinha ideia, mas ela precisaria de um trunfo, de uma coisa muito poderosa para o ser humano, que é a coragem. Porque agora ela não está mais por baixo, agora ela está por cima, agora ela é rainha da Pérsia, agora ela podia quietar e falar: agora eu tenho tudo, agora eu tenho o que eu quero. Mas ainda assim, ela vê o povo judeu sendo oprimido, estando debaixo de uma armadilha de um homem chamado Amã. Ela vê toda uma rede de matança sendo armada contra o seu próprio povo. Deus, através de Mardoqueu, fala com ela e ela decide se meter num problema. Estando por cima, a gente perde a coragem em duas situações: quando está por baixo e quando está por... Quando não tem nada e quando tem tudo. Para que eu vou me meter num problema se hoje eu estou rica, bem cuidada, sou rainha? Mas não estava mexendo com ela ou com a reputação dela, estava mexendo com o povo de Deus. Tem uma das passagens mais bonitas da Bíblia que diz assim: e Deus, por amor ao seu povo, levantou o seu servo Davi. Deus não nos levanta por causa do nosso ministério. Deus não nos levanta porque a gente fala bonito. Deus não nos levanta porque não quer nos dar dinheiro. Deus nos levanta por causa do povo. É por causa das pessoas que Deus te dá chance de se levantar. E o povo de Israel, os judeus, estavam debaixo de uma ameaça. E ela toma a decisão certa. Ela não se acovarda. Ela não fica com medo. Porque uma das maiores estratégias do inimigo é ir alimentando o teu medo, a tua falta de coragem, a tua covardia a vida toda, para quando chegar a hora você tomar a decisão errada. Vou ficar quieto, não vou dar o passo sobre o mar, não vou com Noemi para Israel, não vou lutar com esse anjo, vou ficar com medo desses leões na cova dos leões, não vou bater o cajado no mar porque o exército faraônico está atrás de mim.
É sempre no momento crucial, você vai tomar uma decisão que vai mudar toda a tua história. É no momento definitivo que você vai fazer uma coisa, com coragem ou sem, que vai mudar o seu destino. E ela tinha uma oportunidade. Naquela época a tradição dizia, isso está escrito na Bíblia também, que se você entrasse na sala do rei sem ser chamado, e o rei não gostasse da sua presença, ele podia mandar te matar, seja você quem fosse. Seja você quem fosse. Regra é regra, princípio é princípio, lei é lei. Mas em Esther capítulo 5 diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente à sala do rei. O rei estava sentado no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther no pátio, teve misericórdia dela. Repete comigo, misericórdia. Porque se ele não tivesse tido misericórdia, e não tivesse estendido o seu cetro, ela estaria morta pela audácia de, sem ser convocada, comparecer na sala do rei. Teve misericórdia dela, e quem dá misericórdia ao coração de um poderoso já é Deus. Existem coisas que você faz, outras deixa com Deus, que Ele sabe fazer muito bem. Coragem para entrar no palácio, para adentrar a sala do rei é contigo. Misericórdia no coração do rei para te aceitar é com Deus. Coragem para pisar na água, sair do barco e pisar nas águas é contigo. A água aparecer como um chão é com Deus. Coragem para lutar com o anjo é contigo. Fazer o anjo aparecer é com Deus. Coragem para tocar o bordão na água é contigo. O mar se abrir é com os céus. Eu sei de uma coisa, não importa o que Deus vai fazer, Ele vai requerer de você coragem. Ele teve misericórdia e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual é o teu pedido? Porque mesmo que você me peça metade do reino, hoje eu darei a você. Por causa da coragem dessa mulher, ela estava ganhando o que nem ia pedir. Ela ia pedir para que o povo judeu não fosse exterminado. E além de atender esse pedido, porque o rei não vai deixar o povo judeu ser exterminado, vai mandar matar quem estava armando contra o povo judeu, ainda falou: te dou a metade do meu reino. Uma menina pobre, órfã, provavelmente escrava, agora tem metade do reino mais poderoso da época, o reino da Pérsia. Só Deus muda o destino de uma pessoa. O destino estava traçado. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, ninguém me ama, ninguém me quer, até Deus me dar uma ordem e eu ter coragem para obedecer. Até Deus falar comigo e eu ter coragem de caminhar sobre as águas. Até Deus me dar uma palavra e eu ter coragem de acreditar, porque até para acreditar é preciso coragem. E você está achando que vai morrer só porque não tem a conta do outro dia, não tem o dinheiro da conta. E você achando que tudo acabou porque tal pessoa te feriu. E você achando que agora não tem mais jeito porque a tua estratégia não deu certo. Coragem, diz o Senhor. Porque o milagre vai vir dele, os céus vão se abrir, o milagre vai acontecer, mas é preciso coragem. Uma mulher que está com a vida estabelecida, depois de sair da miséria, está reinando, depois de não ser nada, agora é rainha, colocou tudo em risco, entrando numa sala que não foi convidada. É preciso muita coragem. Quando você abre mão do que está certo para conquistar o que você nem consegue mensurar ainda, além de coragem, você vai ter resultados que nunca imaginou. Porque ela nunca imaginou ter a metade de um reino, mas ainda que ela pedisse, o rei daria. Deus, através da coragem de Esther,
muda o destino de um povo que estava condenado a morrer. Todo o povo judeu seria dizimado, exterminado, se não fosse a coragem de uma mulher. Certo homem de coração duro chamado Nabal, um homem muito rico que morava na região do Carmelo, uma vez negou ajuda para Davi. Davi ainda não era rei. Davi era um fugitivo de Saul, mas já tinha seu pequeno exército. Nabal fez um banquete. Davi soube desse banquete e falou: nossa, nós sempre ajudamos Nabal, sempre protegemos seu rebanho. Manda lá um dos nossos homens pedir um pouco de comida para ele. E quando os homens de Davi chegam, Nabal, os homens falam assim: quem é esse filho de Jessé para me pedir alguma coisa? Quando a notícia chega nos ouvidos de Davi, Davi fala assim: todo homem guerreiro desembainhe sua espada, e hoje nós faremos cair toda a casa de Nabal, nós vamos matar todo mundo. Todos os homens sacam a espada e começam a correr para a casa de Nabal. A notícia chega na esposa dele, Abigail. Grave esse nome, uma das mulheres mais corajosas e inteligentes da Bíblia. Abigail, quando descobre que a morte está vindo sobre a sua casa, manda pegar os presentes, as melhores comidas, enche tudo, toda a cavalaria de ouro, de tudo que ela tinha de bom, e vai correndo na frente encontrar Davi. Se prostra no chão quando vê Davi e fala assim: Davi, me perdoa, porque isso tudo só está acontecendo porque eu não soube antes. Meu marido é um homem de coração duro, é um ignorante no falar. Se eu tivesse conhecimento que você estava me pedindo, eu já tinha te servido. Aí ela começa a jogar no emocional de Davi: você um dia vai ser rei sobre Israel. Imagina Davi fugitivo escutando isso. Ah, mulher sábia. E você não vai querer carregar culpa de sangue inocente nas tuas mãos. Perdoa a tua serva, aceita meus presentes. E a Bíblia diz que Deus deu graça a Abigail aos olhos de Davi, e por causa da coragem daquela mulher, ela reverteu um decreto de morte sobre toda a sua casa. A Bíblia diz que Davi perdoa, mas Deus não. Deus vai lá e mata Nabal. 10 dias depois ele morre de uma doença. Davi fala: quer saber? Não vou deixar essa mulher muito corajosa para ficar solteira. É muita sabedoria numa mulher só. A Bíblia diz que Davi vai lá e pede a mão de Abigail e casa com ela. E a esposa de um encrenqueiro vira esposa de rei. Não pega essa palavra para você não, porque Deus vai fazer a obra ainda. No seu caso, Deus vai fazer a obra. Foi no caso dele que não teve jeito, tá? Aí fala: ai, Deus, pega essa palavra de Nabal na minha vida. Faz isso não. Calma, irmã, segura. Vamos devagar. Ou seja, você acha que não tem mais jeito porque saiu um decreto contra você? Deus é um Deus que reverte decreto. Você tem coragem para aparecer no meio do caminho e negociar? Você tem coragem de entrar numa sala em que é proibido entrar e pedir um favor? Você tem coragem de pegar um cetro e pegar um cajado e tocar no mar? Você tem coragem de sair de um barco e pisar numa água achando que vai andar? Porque tudo que Deus está pedindo para você hoje é coragem. Ele está te dizendo: o resto eu faço, eu só preciso da tua. Eu só preciso da tua. Ou você acha que não teve que ter coragem do pastor dessa igreja para construir isso aqui? Foi só uma palavra divina. E as dificuldades? E a zombaria no início? Porque agora é fácil, mas no início. Você acha que não teve que ter coragem dos empresários que levantaram a mão dizendo que tem sua própria empresa saírem da CLT, ou saírem do anonimato, ou saírem do fazer nada e montar um negócio? Coragem para pagar imposto, coragem para ser responsável por várias famílias que trabalham para você agora. Tem que ter coragem. Quem é casado? Levanta a mão. Você já entendeu o que eu quero dizer? É preciso coragem. Tem um louvor que diz: irmão, é preciso coragem. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque esses dias um rapaz do meu escritório chegou para mim e falou assim: Tiago, eu quero casar. Não é o Ellen não, é outro, Teixeirinha. E eu falei assim:
E qual é o medo? Porque eu senti que ele estava com medo. Ele falou assim, eu tenho medo. É que agora eu vou ser responsável por outras pessoas. Por outra pessoa. Agora não sou só eu sozinho. Ou seja, casamento é uma das grandes bênçãos divinas se você escolheu certo. Se você deixou Deus te guiar para esse casamento. Uma das grandes maravilhas. Ainda assim o medo tenta te impedir de conquistar aquilo que Deus tem para você. E é um medo inexistente, porque onde come um, come dois. O miojo dá para dois, divide para dois. Mas o inimigo trabalha com medos que não são verdadeiros para paralisar o teu propósito, o teu destino profético. Deus falou que vai acontecer, vem um medo que nem tinha antes, um medo que nem é real e te paralisa. Ah, não. Hoje a tua sorte vai mudar e para melhor. Hoje, a partir de agora, tudo que tuas mãos tocarem vai começar a prosperar. É a partir de hoje, não é porque tem um pregador de fora, não, é porque a tua fé vai entrar em ação, porque não dá para ter coragem sem fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Sabe por que você está sem coragem? Porque você não está escutando suficientemente a palavra. Porque é impossível você sair de uma reunião como essa sem coragem. Mas não é porque eu preguei, é porque eu li a palavra. Porque o poder está na palavra, não está no pregador da palavra. Porque o poder está na mensagem, não no mensageiro. Então onde a palavra é pregada, a coragem chega. Onde a palavra é ministrada, a fé aumenta. E nada é impossível para quem está debaixo da palavra. Parecia difícil até a palavra ser aberta. Parecia impossível até Deus falar. Quando Ele fala, só é preciso coragem. Quando Ele direciona, só é preciso coragem. Não importa a confusão de identidade que você tem. Não sei quem eu sou direito. Moisés também teve. Ainda assim teve coragem. Eu me sinto às vezes um impostor, uma impostora, porque eu falo uma coisa, às vezes faço outra. Você teve problema de caráter? Jacó também teve. Teve problema com crime? Moisés teve. Teve problema com pecado? Davi teve. Qualquer problema que você me contar, alguém na Bíblia teve, ainda se eles tiveram coragem para refazer sua vida e não para se entregar ao passado. O teu passado não vai determinar os teus próximos anos. O teu passado não vai influenciar o teu destino. Em 2014, eu quebrei uma agência de turismo que eu tinha aqui no Rio de Janeiro. E foi uma vergonha tão grande, foi uma humilhação tão profunda. Foram tantas acusações, tantas calúnias. Quando você está por baixo aí que querem te enterrar de vez, impressionante. Parece que ninguém te estende a mão aí, só querem pisar de vez. E nessa quebra, Deus só falou uma coisa para mim. Foram 9 meses, literalmente na caverna, nas trevas, assim, me sentindo o pior dos homens, sendo atormentado por processos, por ameaças. 9 meses dentro de casa, sem rumo, sem saber o que fazer, sendo caluniado, sem saber o que é comer no outro dia. Dívidas impagáveis. A única coisa que eu não perdi foi minha família. Todo o resto saiu da minha mão. E a única coisa que Deus me falou nesse tempo todo de processo foi: eu vou te levantar. E em cima dessa palavra, Ele só me deu uma palavra: eu vou te levantar. Eu tive coragem para no mesmo ano que eu quebrei a agência de turismo, abrir um outro CNPJ chamado Instituto Destiny. Agora em 2024 nós completamos 10 anos de Instituto Destiny. Um faturamento de centenas de milhões de reais. Com mais de 4 milhões de pessoas treinadas pela internet. Não é que assistem a gente não, que assistem a gente é 20 milhões por semana.
4 milhões de pessoas treinadas, que já passaram por algum tipo de treinamento nosso, gratuito ou pago. E mais de 100 mil pessoas que já passaram por algum treinamento presencial em 10 anos. Apesar de eu ter uma palavra há 10 anos, o que me fez contar essa vantagem para você agora foi coragem. De abrir um CNPJ no meio de uma quebra. De escrever um livro estando quebrado. Eu escrevi um livro chamado Dinheiro Emocional em 2015. 10 meses depois que eu quebrei. Esse livro está sendo relançado agora. Eu escrevi como o dinheiro influencia nossas emoções. Eu escrevi quebrado esse livro. Eu escrevi um livro chamado Rumo ao Lugar Desejado, no meio da minha quebra. Eu escrevi um livro chamado 12 Dias para Atualizar Sua Vida, imediatamente depois da minha quebra. Em 2018 eu já tinha 7 livros publicados. Em 2014 não tinha nenhum. Eu só tinha uma palavra. Uma palavra veio dizendo que eu ia escrever livros, eu tive coragem para começar. Só a 4ª série eu repeti 2 vezes, quase fiz faculdade de 4ª série. Mas eu não olhei para as minhas limitações. Eu era diagnosticado, como sou até hoje, diagnosticado com TDAH médio. Não é severo, mas é médio. Ou seja, muita coisa que acontece aqui me distrai, eu tenho que fazer muito exercício mental para não perder o foco falando. Para escrever um livro eu demoro 2 anos, que eu poderia escrever em 6 meses, mas eu não consigo sentar e sair escrevendo. Não é assim. Tem todo um ritual para eu poder sentar e escrever. É muito difícil para mim. Então tudo que eu precisei quando eu mais necessitava era coragem, porque palavra Deus nunca para de dar. Ânimo de que as coisas vão melhorar, Deus nunca para de te dar. Palavra profética, destino, Deus nunca te nega. Misericórdia, Deus nunca nega. Perdão, Deus não nega, a não ser que se você não perdoar alguém. A Bíblia diz, se você não perdoa teu irmão, eu também não perdoo os teus pecados. Mas se você está perdoando, nem perdão ele te nega. Porque você está parando por falta de coragem. Não é por causa de Deus, não. Não é a vontade de Deus, não. Não tem uma base bíblica para dizer que você está parando porque é a vontade de Deus. Porque na Bíblia é só avançar, conquistar, tomar a terra prometida, pegar aquilo que é teu. Na Bíblia é só conquista. Não dê desculpa porque você está com falta de coragem. A Bíblia diz que tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então só tem coragem de ir lá e fazer. Tenha coragem de ir lá e tomar posse. Tenha coragem de pegar aquilo que é seu. Não importa como foi sua infância. Você pode contar a história triste que for, na Bíblia tem histórias mais tristes. Não importa como foi sua adolescência. Tem gente mais confusa que a adolescência que você teve. Não importa as traições, as falsidades, as calúnias que você passou. Na Bíblia tem coisa pior. Ou seja, todo mundo já passou pelo que você passou, mas nem todos vão desistir pela metade, vão deixar pela metade ou vão parar no caminho. Muitos, por causa da coragem, vão avançar. E aqueles que recebem coragem nessa noite, fica de pé que eu quero orar por você. Aqueles que entendem que vão precisar de coragem para o próximo tempo. 2024 não vai terminar sem você ter a coragem necessária para conquistar tudo que Ele te prometeu. Mas é tudo, você não vai conquistar pela metade não. É tudo. Repete comigo, é tudo ou é nada? É tudo ou nada. Não quero nada pela metade não. Eu tenho certeza que nada você não quer, então agora é tudo. Deus te prometeu, eu quero tudo. Deus me deu um casamento, então eu quero o melhor casamento. Deus me deu vida financeira, eu quero a melhor. Deus me deu vida, eu quero a melhor vida. Eu não quero viver pela metade. Eu vou tomar posse do que é meu. Eu não quero o que é dos outros, não. Eu quero o que Deus me prometeu. E tudo que Ele está te pedindo hoje é coragem. Eu vou entregar na tua mão. Ser forte e corajoso. Vamos repetir as palavras de Josué. Ser forte e Seja forte e corajoso. Não desanime, não desmaie, porque onde quer que tu fores, eu irei contigo, diz o Senhor. Josué ficou 40 anos no deserto. A Bíblia diz que para onde a nuvem se movia, o povo ia atrás. Josué liderava o povo junto com Moisés, Arão. Ele estava ali na liderança. Ele foi um dos 12 espias que entraram na terra prometida.
Josué estava o tempo todo atrás. Deus se movia, ele ia atrás. A nuvem andava, ele ia atrás. 40 anos se movendo por onde Deus ia. Quando a liderança passa para ele, em Josué capítulo 1, a Bíblia diz: e Moisés, servo de Deus, morreu. E Deus escolheu a Josué. E quando Deus escolhe Josué, Deus fala assim: agora para onde você for, eu irei. Está escrito, não sou eu que estou falando não. Por 40 anos ele foi para onde a nuvem se movia. Agora Deus falou: para onde queres que tu fores, eu irei. Eu vou atrás de você. Agora eu respaldo que você colocar a mão. Agora eu abençoo os projetos que você empreender. Agora eu é quem estou contigo. Só não fica com medo. O único pedido de Deus: ser forte e corajoso. O resto deixa comigo. Não desanime, não desmaie. Para não desmaiar, se Deus falou a palavra desmaio, tá a palavra na Bíblia, não desmaie, é porque é muito assustador. A vida é assustadora mesmo. Os desafios da vida não são fáceis não. As más notícias chegam mesmo. Mas ainda assim a Bíblia diz: não desmaie, porque onde quer que tu fores, eu irei. Eu vou te respaldar no que você fizer. Porque você seguiu a minha palavra, agora eu respaldo o que você faz. Quem acredita que Deus vai respaldar a tua vida a partir de hoje? Faz assim, em sinal de receber. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus um tempo de coragem, força e ânimo sobre o povo de Deus. Um tempo de revigoramento, um tempo de vigor, um tempo em que não vão parar pela metade, um tempo em que o medo não vai mais prevalecer, não vai mais paralisar. Nós declaramos coragem. Bem-vindos à Conferência Destino 2024. Desde 2017, nós realizamos essa conferência com um só objetivo: reunir nossos alunos e alunas do Brasil e do mundo para uma grande ativação espiritual. Somente a sabedoria milenar pode fazer isso. E nós estamos já preparando todo esse ambiente com muita excelência, onde 18 mil pessoas vão se reunir do Brasil e do mundo para receber ativação espiritual, sabedoria milenar e o ambiente profético que precisam para ter um direcionamento para a sua vida. Às vezes você está fraco emocionalmente, espiritualmente sem direção, você não sabe o que fazer, você só quer se reenergizar, você precisa continuar o que já está aprendendo comigo na internet. Agora é hora da gente estar presencialmente. Essa conferência só acontece uma vez por ano e vai ser 6 e 7 de setembro, aqui no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, com toda a estrutura, com toda a excelência, ambiente climatizado, restaurantes, banheiros, tudo com muita excelência, estacionamento para te receber. O bairro onde está o Farmácia Arena é Barra da Tijuca, cidade olímpica, um bairro seguro, com muitos hotéis, muitos restaurantes e toda a estrutura para te receber. A Conferência Destino, esse ano de 2024, denominada Terra Prometida, porque vai ser um ano de conquista para você. Eu e meus mentores espirituais vamos te receber aqui, nesse ambiente de muita excelência, e eu te espero aqui, 6 e 7 de setembro de 2024, para a Conferência Destino Terra Prometida. For the things I've done and the fire I still run from. You were poison in a pretty face.
I was wrecked, you were my grace. I made peace with the fall I took when you held me close but never looked. I thought you'd be the one to lead. Turns out it was me. Now baby, I'm gone and I'm never turning back around. I'll be the shadow you made that won't back down. You'll see me in your sleep, like the truth you never speak. Yeah, baby, that's what you did to me. I stayed up with a shattered chest, dreamed of you and your silhouette. I kissed a ghost in a photograph, but you faded out too fast. Now I know you're full of regret, but I'm not losing sleep on that. You built this ache inside my skin, so don't ask where I've been. Now baby,